Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a provável volta de Dodô ao elenco do Cruzeiro, possíveis vendas de jogadores da base, mudança no horário do jogo do Cruzeiro contra o Brasil de Pelotas e também a convocação de Alejandro para a seleção mexicana de base. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre o jogo contra o Brasil de Pelotas, onde na tarde dessa quinta-feira foi informado pelo jornalista Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, que o duelo contra o Clube Gaúcho, que inicialmente estava previsto para quarta-feira, dia 2 de setembro, às 19h15, foi mudado para o mesmo dia, mas com horário diferente, dessa vez às 21h30. Isso porque a Globo pediu que o jogo fosse transmitido em TV aberta. E bom, somente com isso, o Cruzeiro irá ganhar próximo dos R$1 milhão, o que sem dúvidas vai ajudar muito o clube nesse momento. E no ano passado, quando o Cruzeiro estava na Série A, somente com uma transmissão na Globo, o Cruzeiro arrecadava cerca de R$1,5 milhão. E apesar de ser considerado algo normal para nós cruzeirenses, um jogo de Brasileirão na Globo para o Brasil todo, isso é extremamente raro de acontecer na Série B. E a última vez foi com o Internacional lá em 2017. Lembrando que essa partida será realizada no Mineirão e esperamos que tenha mais partidas em TV aberta, já que beneficia tanto nós torcedores quanto o clube, que recebe muito mais do que o habitual por essas transmissões. Temos que falar também sobre as propostas de transferências para a saída de jogadores da base, onde foi informado pelo site UOL que o Cruzeiro recebeu propostas pelo lateral esquerdo Matheus Pereira e o zagueiro Jonathan Monteiro. E bom, Matheus Pereira, que recebeu a proposta do Estoril Praia de Portugal, e o negócio está muito próximo de ser concluído. É bem provável que seja por empréstimo, mas ainda não foi confirmado os moldes da negociação. A tendência é que as negociações sejam fechadas já nos próximos dias e o atleta viaje assim para a Europa no começo da próxima semana. E os representantes do jogador aguardam o desfecho das tratativas para agilizar a papelada pelo provável empréstimo. Lembrando que uma transferência ainda não está descartada. E bom, Matheus, que possui apenas 19 anos de idade e é uma das grandes promessas da base do Cruzeiro. Nesse ano de 2020, ele jogou em 5 jogos pela Copa São Paulo e marcou um gol, sendo o titular absoluto do time no setor. E só para se ter uma ideia, em 2019 ele participou de 36 jogos, também pelo time sub-19, e marcou um gol, além de contribuir com 5 assistências. E no início desse ano, principalmente quando alguns jogadores não tiveram sua permanência assegurada, Matheus Pereira fez parte do time profissional com Adilson Batista, ficando algumas partidas no banco e treinando entre os profissionais, mas não jogou nenhum jogo pelo time de cima. Na minha opinião, acho que o Cruzeiro fez o certo caso fosse emprestá-lo, já que nesse setor de lateral esquerdo já temos 3 opções, sendo Giovani, João Lucas e Patrick Bray. E o empréstimo, principalmente para o futebol europeu, iria ajudá-lo bastante a ganhar mais experiência. Lembrando que outro jogador desse setor que foi emprestado nessa temporada foi Rafael Santos, que foi cedido a Chapecoense até o meio da temporada do ano que vem. Outro que também está de saída é o zagueiro Jonathan Monteiro. Ainda de acordo com o UOL, o Portimonense, também de Portugal, deve ser o destino do defensor de apenas 20 anos. Jonathan, que também está no aguardo em um comunicado para arrumar as malas rumo a Portugal. Ainda não foi divulgado como está sendo os moldes de ambas as negociações, mas as ofertas são consideradas boas para o Cruzeiro, que espera resolver os detalhes contratuais e assim bater o martelo de forma oficial. Lembrando que Jonathan era o titular do time sub-20 e nos últimos 2 anos foram 36 jogos pelo time de base e um gol marcado. Espero que caso o Cruzeiro faça a sua venda, que seja por um bom valor.
e não somente por 1 ou 2 milhões de reais, como tem sido as transferências entre os jogadores de base, mas enfim. E vocês, acham que o Cruzeiro deveria segurar algum dos dois? Ou foi melhor realmente negociá-los? Deixe aqui nos comentários. Outro assunto importante é o de Dodô, onde a Justiça determinou nesta quinta-feira a reativação do contrato entre o Cruzeiro e o lateral esquerdo. O clube ainda deve liberar o jogador para voltar às atividades em até 10 dias, sob pena diária de uma multa no valor entre 100 mil a 5 milhões de reais em caso de descumprimento da decisão, e o Cruzeiro terá que arcar com seus salários, como foi firmado anteriormente. E até a própria juíza do caso afirmou que, uma vez preenchidos os documentos, terá que ser cumprido esse contrato. E Dodô buscava na justiça que o Cruzeiro cumprisse o contrato e reativasse nos moldes originais, que é um salário de 330 mil reais e luvas de 8 milhões e 800 mil, além de um repasse de quase 2 milhões de reais à Sampdoria da Itália, pela compra dos direitos econômicos do jogador. E a defesa do clube celeste pediu nulidade das cláusulas por considerá-las lesivas à instituição. E um dos argumentos foi o fato de a negociação ter sido conduzida sob o comando do ex-vice-presidente de futebol Itaí Machado, que claramente não tinha boas intenções no comando do clube. Inclusive, a própria justiça determinou que ele pagasse quase 8 milhões de reais somente por desvio dos cofres do Cruzeiro. Em entrevista coletiva lá no dia 24 de janeiro, Itaí Machado explicou como foi a operação para contratar Dodô. E segundo ele, o Cruzeiro pagou cerca de 200 mil euros à Sampdoria e concordou com a obrigação de compra de mais 90% por 300 mil euros, caso o Cruzeiro alcançasse apenas 15 pontos no Campeonato Brasileiro ou o atleta participasse de 3 jogos no Brasileirão. E mesmo com o rebaixamento, o Cruzeiro somou 36 pontos e o lateral esquerdo atuou em 18 partidas na Série A, que irá prejudicar a instituição, mas enfim. E o contrato firmado pelo Cruzeiro com Dodô prevê um pagamento mensal de 917 mil brutos ao jogador de março a novembro de 2020. O valor é incríveis 6 vezes maior do que o teto estabelecido pelo Cruzeiro nessa temporada, que seria na faixa de 150 mil por mês. E desse valor, 330 mil são de salários e 587 somente de luvas. E considerando, por exemplo, um 13º e férias no final de 2020, o valor chegaria a 1 milhão e 300 mil, o que claramente está totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro e diria que até de todo o time do futebol brasileiro atualmente. E contando luvas, salários e direitos de imagem, o Cruzeiro teria um gasto médio anual de 6 milhões e 650 mil reais com Dodô, totalizando quase 34 milhões em 5 anos de contrato. Isso para um lateral esquerdo que até mesmo no ano passado não fez uma boa temporada por aqui. E lembrando que o conselho gestor que administrou o Cruzeiro antes do presidente Sérgio Santos Rodrigues fez uma proposta para a reintegração do lateral ao Cruzeiro, porém as partes não chegaram a um acordo e o clube queria bases diferentes do vínculo firmado, contestando principalmente esses 8 milhões e 800 mil reais de luvas e a repactuação dos vencimentos do lateral dentro do limite de 150 mil por mês, o que o jogador acabou recusando, e esperamos que Dodô possa ter um bom senso e reduzir ao menos esse seu salário, já que esse valor não tem a menor condição para o Cruzeiro nessa temporada. Contratado sob alta expectativa após uma boa temporada pelo Santos em 2018, Dodô frustrou grande parte da torcida do Cruzeiro na maior parte de 2019, onde conseguiu ser reserva de Egídio durante quase toda a temporada, e no total foram apenas 21 jogos com a camisa estrelada. E por fim, temos que falar também sobre Alejandro, onde o meio atacante do Cruzeiro foi convocado para uma concentração virtual na seleção sub-20 do México. E bom, Alejandro, que nasceu em Ribeirão Preto, em São Paulo, mas o jovem de apenas 18 anos é filho de pai mexicano.
tendo, portanto, uma dupla nacionalidade. De acordo com uma nota publicada pela Direção-Geral Desportiva da Seleção do México, o técnico do time sub-20 chamou os 55 jogadores para essa primeira concentração virtual. Lembrando que em 31 de julho desse ano, Alejandro foi incorporado ao time profissional do Cruzeiro, junto com o lateral direito Danilo, de 17 anos. E em 2017, o meio-atacante recebeu oportunidades na seleção brasileira sub-15, e lembrando que até chegar aos profissionais, o jogador tem essa opção de alternar entre as seleções de base, como foi no caso de Marcelo Moreno, que já defendeu o Brasil e a Bolívia quando estava no time sub-20. E no fim de 2018, Alejandro jogou nos últimos minutos uma partida pelos profissionais no duelo contra o Bahia, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, quando ele tinha apenas 16 anos de idade. E no ano passado, pelo time sub-17, Alejandro jogou em 25 partidas e marcou 7 gols. E sem dúvidas é uma das grandes promessas do Cruzeiro para os próximos anos. E não é à toa que já vem treinando com o time profissional há pouco mais de um mês. E ainda houve uma especulação de que o Cruzeiro teria oferecido ele ao Tigres do México por uma possível troca pela dívida com Rafael Sobis, onde foi efetuada ainda na antiga gestão antes do presidente Sérgio Santos Rodrigues, o que acabou não acontecendo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. All I feel is my heart.